Olá, seja bem-vindo. Você está na Netcom Ensino à Distância. Eu sou o professor Leandro Neves e esta é a disciplina de Eletricidade Básica. Estamos no módulo 6 da disciplina de Eletricidade Básica, intitulado de Tensão e Corrente em Circuitos Série e Paralelo. Ao final desta aula, o aluno estará apto a calcular a corrente elétrica no circuito série, calcular a tensão em cada resistor no circuito série, calcular a tensão no circuito paralelo e calcular a corrente em cada resistor e a corrente total em um circuito paralelo. Iniciaremos falando do cálculo da corrente total em um circuito série. Como visto em aulas anteriores, a principal característica do circuito série é que a corrente que atravessa cada resistor é a mesma. Nesse exemplo aqui temos três resistores, R1, R2 e R3, que estão em série. Logo, a corrente que vai atravessar R1, que vai atravessar R2 e que vai atravessar R3 é a mesma e é igual a I. E nós podemos calcular essa corrente total do circuito que chamamos aqui de I. E como nós fazemos para calcular essa corrente total? Para calcular essa corrente, nós devemos seguir os seguintes passos. Primeira coisa é calcular a RQ, ou seja, a resistência equivalente total do circuito série. A gente viu em aulas anteriores que para calcular a resistência equivalente de um circuito série, basta somar os resistores que estão em série. Nesse caso, nós temos três resistores em série, basta somar R1 mais R2 mais R3. Se fossem quatro resistores, R1 mais R2 mais R3 mais R4. Segundo passo, depois que eu calculo a RQ, é observar o valor da tensão V da fonte. E para este caso aqui, eu tenho que a minha tensão V vale quanto? 12 volts. Depois disso, o terceiro e último passo é calcular o valor dessa corrente I aqui, usando a seguinte fórmula. Quem é I? V, que é a minha tensão da fonte, dividido por R, que é a resistência equivalente que eu calculei aqui no passo 1. Agora, no cálculo da corrente, tem uma observação importante. Se os resistores estiverem em K1, eu devo transformar eles para 1. Como assim? Antes de eu calcular a RQ, eu tenho que observar se os resistores estão em K1 ou em 1. Se estiver apenas em 1, ou seja, se não tiver esse K na frente, eu não preciso transformar nada. Faço minha questão normalmente. Agora, se estiver em K1, eu tenho que transformar de K1 para 1. Lembrando que esse K aqui vale 1000, ou seja, tudo que está antes do K está multiplicado por 1000. Vamos entender melhor como calcular a corrente total em um circuito série a partir de um exemplo. Então, nesse exemplo 1, pede, calcule o valor de I, que é essa corrente total, para o circuito abaixo. Então, primeiro, vamos nessa observação importante aqui. Observem que todos esses resistores estão em K1, 1K1, 2K1, 3K1. Então, eu tenho que transformar de K1 para 1. Se, por exemplo, eu tivesse 1 ohm, 2 ohms e 3 ohms, sem esse K aqui, eu não precisaria transformar nada. Como está em K1, eu vou transformar de K1 para 1. Lembrando que esse K aqui significa que esse 1 está multiplicado por 1000, esse 2 está multiplicado por 1000 e esse 3 está multiplicado por 1000. Então, R1 é igual a 1K1. Isso em ohm vale 1000. R2 é 2K1, que é a mesma coisa de 2 vezes 1000, vale 2000. R3, 3K1, que é 3 vezes 1000, que vale 3000. Então, depois que eu transformo isso aqui de K1 para 1, eu vou calcular RQ. Então, quem é RQ? O circuito está em série, basta somar R1 mais R2 mais R3. Quem é R1? Eu não vou usar um K1, eu vou usar 1000. Então, é 1000. Quem é R2? 2000. E quem é R3? 3000. Isso dá 6000 ohms. O próximo passo é observar o valor da tensão V da fonte. Quem é a minha tensão V aqui na fonte? A minha tensão V aqui na fonte vale 12 volts. E por último, calcular o valor de I pela fórmula V dividido por RQ. Quem é V? 12. Quem foi a minha RQ? Lá no passo 1 foi 6000. 12 dividido por 6000 dá o quê? 0,002 ampere. Após calcular a corrente total em um circuito série, outro passo importante é calcular a tensão em cada resistor. No circuito série, a corrente em cada resistor é a mesma. Então, em R1, R2 e R3, passa uma corrente I. Porém, a tensão em cada resistor é diferente. Ou seja, eu vou ter uma tensão diferente em R1, uma tensão diferente em R2 e uma tensão diferente em
R3. Ou seja, aqui em R1 eu não tenho 12 volts, em R2 eu não tenho 12 volts, em R3 eu não tenho 12 volts. Vão ser tensões diferentes. E a soma dessas tensões vai ser igual à tensão da fonte, que é 12 volts. Então, vamos supor que eu queira calcular a tensão em R1, a tensão em R2 e a tensão em R3. Como é que eu faço? Primeira coisa, vamos fazer o seguinte. A tensão em R1 vamos chamar de V1. A tensão em R2 vamos chamar de V2. E a tensão em R3 vamos chamar de V3. Ó. Então, R1, V1, R2, V2 e R3, V3. E para calcular a tensão em cima de cada um desses resistores, a gente segue o seguinte passo. Primeira coisa, a gente vai calcular a corrente I. Essa corrente I a gente acabou de aprender como é que a gente calcula, né? Já foi visto aqui como se calcula essa corrente I, que é usando aquela fórmula I igual a V sobre RQ. Segundo passo é calcular a tensão em cada resistor usando a fórmula V igual a R vezes I. Então, usando essa fórmula, a gente vai ter o seguinte. Vamos supor que eu quero calcular a tensão em R1. Então, como é que eu calculo? A tensão em R1 eu chamei de V1. Ó. Então, quem é a tensão em R1? É R1, ou seja, o resistor onde eu quero encontrar a tensão vezes a corrente I. Quem é V2? Ó, o resistor onde eu quero encontrar a tensão, que é em R2 vezes I. E quem é V3? É o resistor onde eu quero encontrar a tensão vezes a corrente I. E, novamente, uma observação importante. Ó. Se os resistores estiverem em K1, eu devo transformar eles para 1. Ou seja, antes de calcular a corrente I, eu tenho que fazer essa transformação que a gente viu anteriormente. Então, para entender melhor como a gente vai calcular a tensão em cada resistor, vamos responder um exemplo aqui, que foi intitulado de exemplo 2. Ó. Então, o exemplo 2 diz, ó, calcule a tensão em cada resistor no circuito abaixo. Antes, vamos ver as observações. Ó. A observação, o passo 1 a gente viu anteriormente, que é para calcular a corrente I. Porém, a gente já calculou essa corrente I lá no exemplo 1, ó, e a gente viu que ela vale 0,002 A. Então, o cálculo passo a passo dessa corrente eu não vou mostrar novamente. A observação 2 aqui é o seguinte, ó, os resistores eles estão em K1, né? Então a gente deve transformar eles para 1. Então R1 vale 1K1, que é 1000 ohm, R2 2K1, que é 2000 ohms, e R3 3K1, que é 3000 ohms, que a gente já viu também em passos anteriores. Então, o primeiro passo é calcular a corrente I, ó, e a gente sabe que é a tensão V dividido pela resistência equivalente. Ó. V vale quanto? 12 volts. Resistência equivalente a gente viu em passos anteriores que foi igual a 6.000, que nada mais é do que a soma de R1, R2 e R3. Lembrando que somando R1, R2 e R3 depois da transformação de K1 para 1. Então, a corrente deu 0,002 A. Segundo passo é calcular a tensão em cada resistor, ou seja, V1 é a tensão em R1. Então, quem é a tensão em R1 é o resistor R1 vezes a corrente I. Ó. V2, a tensão em R2. Então, vai ser o resistor R2 vezes I. E V3, a tensão em R3. Então, vai ser R3 vezes I. Vê que aqui ó, a corrente I não muda. Por que aqui não muda? Porque a corrente é a mesma que passa em R1, R2 e R3. Então, quem vai ser V1? Ó? R1 vezes I. Mas quem é R1 é 1000. Ó. Vou usar 1000 e não 1K1. Vezes 0,02, que é o valor da corrente, então dá 2 volts. V2, quem é? É 2000, ou seja, R2. Vou usar o valor 2000 e não 2K1. 2000 vezes 0,02, que é 4 volts. E V3, ó, 3000 vezes 0,02, que é igual a 6 volts. Usei o valor de R3 transformado para 1 e não em K1. E uma observação, ó, a soma das tensões em todos os resistores deve ser igual à tensão da fonte. Ó. Então, minha fonte tem 12 volts. Esses 12 volts se dividiu para R1, para R2 e para R3. Ó. Então, a soma da tensão em R1 mais a soma da tensão em R2 mais a soma da tensão em R3 tem que dar 12 volts. Vamos ver aqui. Ó. V1 deu 2 volts, V2 deu 4 volts e V3 deu 6 volts. Logo, 2 mais 4 mais 6 dá igual a 12 volts. Depois de aprendermos a calcular a corrente e a tensão no circuito série, vamos agora para o circuito paralelo. Então vamos iniciar com o cálculo da tensão total no circuito paralelo. No circuito paralelo é bem simples o cálculo dessa tensão. Por quê? Porque a principal característica do circuito paralelo é que a tensão dos resistores é a mesma. Como assim? Observem aqui, ó, tem uma fonte de tensão V aqui nesse circuito e eu sei que R1 e R2 estão em paralelo. Ó. Então,
no circuito paralelo, os resistores R1 e R2 vão estar submetidos à mesma tensão, que é igual à tensão que? Da fonte. Ó. Então, essa tensão da fonte está aplicada diretamente a R1 e R2. Logo, a tensão em R1 é 12 volts e a tensão em R2 também é 12 volts. Então, para calcular a tensão V dos resistores aqui em paralelo, nós devemos seguir os seguintes passos, que na verdade é só um passo. Ó. Observar o valor da tensão V da fonte, ó, aqui essa tensão V da fonte, 12 volts. Para esse caso aqui a gente tem 12 volts. Ó. Então, essa tensão é a mesma para todos os resistores em paralelo. Ó. Logo, R1 e R2 estão submetidos a uma mesma tensão de 12 volts. Depois de calcularmos a tensão no circuito em paralelo, nós vamos agora aprender a calcular a corrente total, ó, intitulada de I, e a corrente em cada resistor aqui em paralelo, ó, que nós temos I1 e I2. Então, como eu já mencionei, a principal característica de um circuito paralelo é que a tensão em cada resistor é a mesma. Ó. Então, nesse caso, R1 e R2 estão submetidos à mesma tensão de 12 volts. Se fossem 3 resistores aqui em paralelo, estariam submetidos à mesma tensão de 12 volts. E aqui nós teríamos agora 3 correntes aqui, ó. Uma por resistor R1, outra por resistor R2 e outra por resistor R3, se a gente tivesse 3 resistores. Então, a gente precisa calcular essas correntes, porque essas correntes aqui que passam em R1 e R2 são diferentes. Ó. A tensão é a mesma no circuito paralelo, porém as correntes são diferentes. Então, essa corrente I aqui, que é a corrente total, ela vai se dividir em I1 e I2. Ó. Então, como é que a gente faz para calcular essas correntes? Então, a gente deve seguir os seguintes passos aqui. Ó. Primeiro passo é observar o valor da tensão V da fonte. Ó. Então, essa tensão V da fonte aqui vale o quê? 12 volts. Ó. Então, essa tensão é a mesma em R1 e a mesma em R2, pois eles estão em paralelo. Segundo passo é calcular a corrente em cada resistor. Ó. Então, como é que eu faço para calcular I1? Ó? I1 é a corrente que passa em R1. Então, quem é que vai ser I1? É a tensão da fonte V, ó, que vale 12 volts, dividido pelo resistor onde eu quero calcular a corrente, que é aqui em R1. E quem vai ser I2? Ó, a tensão da fonte V, dividido pelo resistor onde eu quero calcular a corrente, que nesse caso é R2. E quem vai ser minha corrente total? I, ó. Observa que essa I ela vai chegar nesse ponto e vai se dividir em 1 e I2. Logo, a corrente total I nada mais é do que a soma de I1 mais I2. Se fossem 3 resistores aqui, a minha corrente I seria I1 mais I2 mais I3. Se fossem 4 resistores, I1 mais I2 mais I3 mais I4. E observação, ó, se os resistores estiverem em K1, deve se transformar para 1. Ou seja, antes de eu calcular I1 e I2, se os resistores estiverem em K1, devo transformar eles para 1. Então, para entender melhor como a gente calcula a corrente total e a corrente em cada resistor em circuito paralelo, vamos responder um exemplo. Esse exemplo 3 ó, diz o seguinte: calcule a corrente em cada resistor e a corrente total I no circuito abaixo. Ó. Então, eu tenho essa corrente total I e ela vai se dividir numa corrente I1 e numa corrente 2. Primeira coisa, esses resistores aqui eles estão em K1, então a gente precisa transformar de K1 para 1. Ó. Então, R1 é um K1, que vale 1000 ohms, e R2, 2K1, que vale 2000 ohms. Então, a observação 1, observar o valor da tensão V da fonte. Ó. Nesse caso, V vale quanto? 12 volts. Logo, a tensão em R1 e R2 vale quanto? 12 volts. Primeiro, vou calcular a corrente no resistor 1, que é I1. Ó. Então, quem é I1? É V, que é a tensão da fonte, dividido por R1. Então, I1 vai ser igual a 12 dividido por 1000, que dá 0,012 ampere. Quem é a corrente I2? Ó? Vai ser quem? A tensão da fonte, que é 12, dividido pelo meu resistor R2. Ó? E eu não vou usar os valores em K1. Observa que eu estou usando os valores em ohm. Ó? Então, vai ser 12 dividido por 2000, que dá 0,006 ampere. E quem é a minha corrente total? I, ó. Aí ela vai se dividir em 1 e I2. Logo, a I é igual a I1 mais I2. Ó. O meu I1 deu 0,012 e o meu I2 deu 0,06. Somando isso, encontramos 0,018 ampere para a corrente total. Então, pessoal, chegamos ao fim do módulo 6. Nesta aula, aprendemos como calcular a tensão e a corrente elétrica em circuitos série e paralelo. Espero que a aula tenha sido proveitosa e caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem rever o vídeo e, além disso, não esqueçam de responder a lista de exercícios, pois ela é de suma importância na solidificação do conhecimento de vocês.
Um abraço a todos e até a próxima aula.